Graça e paz, meus amados irmãos. Bem-vindo ao canal A Chave Revelada. E hoje nós vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes e centrais da nossa fé. Vamos mergulhar em uma verdade profunda da palavra. A Bíblia chama Jesus de o Verbo, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Prepare o seu coração, porque essa revelação transforma vidas. Uma verdade que, se não for bem compreendida, pode comprometer todo o alicerce do Evangelho. Já parou para pensar quem Jesus realmente é? A Bíblia o chama de o Verbo, o Filho do Homem, o Filho de Deus. A Bíblia mostra claramente que o Messias assumiu nossa humanidade real. Textos que mostram sua humanidade. Hebreus 2:14. Ele participou da mesma carne e sangue. Filipenses 2:7-8. Assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Lucas 2:52. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça. João 4:6. Ele teve cansaço. João 19:28, ele teve sede, o que caracteriza a natureza humana de Cristo. Ele nasceu de uma mulher, em Gálatas 4:4. Ele sentiu fome, sede, dor e tristeza. Ele enfrentou tentações, Mateus 4:1-11, mas sem pecado. Ele morreu fisicamente, Lucas 23:46. Seria ele apenas um grande profeta, um homem iluminado, ou seria ele algo muito maior? A resposta para essa pergunta é a chave que abre o entendimento de toda a Escritura. E é sobre isso que vamos falar hoje. A dupla natureza do Messias. Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Essa é uma verdade que precisa gerar em nós um caldo de curiosidade, de interesse profundo, porque entender isso é entender o coração do plano de Deus para a nossa salvação. Fique comigo até o final, porque o que vamos desvendar aqui vai fortalecer a sua fé de uma maneira poderosa. Vamos começar com a primeira grande verdade, a que muitas vezes choca o mundo: a natureza divina do Messias. A Bíblia não hesita em afirmar que o Messias prometido não seria apenas um homem extraordinário, mas o próprio Deus vindo em carne para habitar entre nós. Isso não é uma invenção da igreja, está declarado nas Escrituras de capa a capa. O profeta Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, já anunciava em seu capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Perceba, o profeta não diz que ele seria como um Deus, mas que o seu nome seria Deus Forte. No Novo Testamento, essa revelação se torna cristalina. O apóstolo João começa o seu evangelho com uma declaração bombástica. Em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E para não deixar nenhuma dúvida de quem ele estava falando, ele completa no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre os nossos. O próprio Jesus afirmou sua divindade de forma inequívoca. Em João 10:30, ele declara aos judeus: eu e o Pai somos um. A reação deles: pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque entenderam perfeitamente que ele estava se fazendo igual a Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2:9, reforça: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E talvez o mais impressionante seja o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, onde o próprio Deus Pai, se dirigindo ao Filho, diz: ó Deus,
O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O Pai chama o Filho de Deus. Essa natureza divina se manifestava em suas ações. Só Deus pode perdoar pecados. E em Marcos 2, Jesus diz a um paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus se escandalizaram, pensando: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Exatamente. Jesus aceitava adoração, algo que anjos e homens de Deus sempre recusaram. Em Mateus 14, após acalmar a tempestade, os discípulos o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Ele tinha poder absoluto sobre a criação. Com uma palavra, ele silenciou o vento e o mar. Ele é eterno. Quando discutia com os judeus, ele disse em João 8,58: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou o mesmo nome que Deus usou para se revelar a Moisés na sarça ardente, e ele é o Criador de todas as coisas, como afirmam João 1,3 e Colossenses 1,16. Jesus é Deus. Ponto final. Mas aqui entra a segunda parte do mistério igualmente essencial: a natureza humana do Messias. Para ser o nosso Salvador, ele precisava ser um de nós. A Bíblia mostra com a mesma clareza que o Messias assumiu nossa humanidade de forma real e completa. O livro de Hebreus, em 2:14, diz: visto, pois, que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. O hino cristológico de Filipenses 2 nos conta que ele, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele não fingiu ser homem, ele se tornou. Nós vemos sua humanidade em toda a sua vida. Lucas 2:52 nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Ele teve um desenvolvimento humano normal. Ele sentiu o cansaço de uma longa viagem, como lemos em João 4:6. Ele sentiu sede enquanto estava pregado na cruz, em João 19:28. Ele nasceu de uma mulher, Maria, Gálatas 4:4. Ele sentiu fome, dor e uma tristeza tão profunda que o fez suar gotas de sangue. Ele enfrentou tentações reais no deserto, como relata Mateus 4, mas com uma diferença crucial: ele nunca pecou. E finalmente, como homem, ele morreu uma morte física real na cruz, entregando seu espírito, como Lucas 23:46 nos relata. Ele era plenamente humano. E agora vem a grande pergunta: como essas duas naturezas, a divina e a humana, funcionam juntas em uma só pessoa? Esse é o coração da doutrina que chamamos de união hipostática. A teologia cristã histórica, para proteger esse mistério, estabeleceu 3 princípios fundamentais. Primeiro, sem mistura, a natureza divina não se transformou em humana, nem a humana se divinizou. Elas permaneceram distintas. Segundo, sem separação, não estamos falando de duas pessoas, um Jesus homem, um Logos divino habitando nele. Não, é uma única e indivisível pessoa, Jesus Cristo. E terceiro, sem confusão. Cada natureza manteve suas próprias propriedades. Como Deus, Jesus é eterno, onipotente e onisciente. Como um homem, em sua vida terrena, ele se cansou, sentiu dor, aprendeu, sofreu e morreu. Ambas as naturezas coexistiram perfeitamente na única pessoa do Filho de Deus. Você pode estar se perguntando: mas por que tudo isso é tão importante? Meu irmão, minha irmã,
essa doutrina não é um detalhe teológico para seminários. Ela é o alicerce da nossa salvação. Por que ela é essencial? Primeiro, para que Jesus fosse o Messias prometido, ele precisava ser divino. Profecias como Isaías 9:6, Deus forte e Miqueias 5, dois cujas origens são desde a eternidade, exigiam um Messias divino. Segundo, para morrer como nosso substituto, ele precisava ser humano. A justiça de Deus exigia que um homem pagasse pela desobediência do homem. Hebreus 2:17 diz que era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos para fazer propiciação pelos pecados do povo. Terceiro, para ser o mediador perfeito, ele precisava ser ambos. Como homem, ele nos representa diante de Deus. Como Deus, ele representa Deus diante de nós. Ele é a ponte perfeita que reconecta o céu e a terra. Como diz em Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E finalmente, para destruir o pecado e a morte, ele precisava dessa dupla natureza. Somente um homem poderia morrer pela humanidade, mas somente Deus teria o poder para vencer a morte e o pecado de forma definitiva. Somente um homem poderia morrer pela humanidade, mas somente Deus teria o poder para vencer a morte e o pecado de forma definitiva. Jesus cumpriu exatamente isso. Ele morreu como homem, assumindo nossa natureza, nossas dores e nosso lugar menos, mas ressuscitou em glória, garantindo para nós a vida eterna. Ele morreu como homem e, achado na forma de homem, reuniu-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2. Poito sua morte foi substitutiva por toda a humanidade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5-6. Ele ressuscitou com o poder divino, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 2:32. Sua ressurreição garante nossa vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. A vitória final sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. Em Coríntios 15:54. Então, para resumir de forma bem simples e direta, Jesus é uma única pessoa. Essa pessoa possui duas naturezas completas e perfeitas: 100% Deus e 100% homem. Essas duas naturezas existem juntas, em perfeita harmonia, sem mistura, confusão ou separação. Esse é o ensinamento central, bíblico e evangélico, sobre quem é o nosso Messias, o Verbo que se fez carne. Meu amado, essa verdade deveria encher o nosso coração de adoração e segurança. O nosso Salvador não é um mero homem, ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele não é um Deus distante, ele é o homem que nos entende, que chorou, que sofreu e que caminhou sobre esta terra. Nele temos o Salvador perfeito. Se esta mensagem tocou o seu coração e clareou o seu entendimento, eu quero te pedir com muito carinho, deixe o seu like aqui neste vídeo. O seu gostei é muito importante, pois ajuda o YouTube a entender que este é um conteúdo relevante e o mostra para mais pessoas que precisam ouvir sobre o nosso Salvador. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não espere mais. Inscreva-se agora no nosso canal para caminharmos juntos no conhecimento da palavra. E não se esqueça de
ativar o sininho de notificações, clicando em todas, para você não perder nenhum dos nossos próximos estudos. Estamos comprometidos em trazer para você conteúdos de qualidade, profundos e, acima de tudo, fiéis à Bíblia. E eu quero ouvir você. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões de temas ou passagens bíblicas que você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. A sua participação é fundamental para construirmos este espaço juntos, que é a compreensão de quem Cristo é em toda a sua glória divina, em toda a sua graça humana. Transforme a sua vida e te aproxime ainda mais do Pai. Um forte abraço e que Deus te abençoe abundantemente.